Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver um problema de geometria plana. Vamos ao enunciado do problema. Ele diz o seguinte: sendo RS retas paralelas, então observem lá na figura, essa reta R, ele diz que é paralela a essa reta S, ok? E ele diz também que a medida do segmento DE é igual a 2 vezes o segmento AB. Então, a medida DE, tá certo? De D até E, o D é esse ponto aqui, ó. De D até o E vale o dobro do segmento AB. Aí, sabendo isso, ele quer que determine o ângulo de medida X. Ok? Esse ângulo aqui assinalado como X. Tá claro? E na figura você tem a informação que esse ângulo aqui é 18 graus. Certo? Um problema de geometria, né? A grande questão é sempre saber que assunto da geometria você vai utilizar para resolver o problema. Tá certo? Só que também, né, para quem já estudou geometria plana ou geometria espacial, né, ou algum tipo de geometria, a gente sabe que muitas vezes, para resolver o problema, né, você precisa fazer algum tipo de construção, né, que alguns chamam de, sei lá, traçar uma reta mágica, uma linha mágica. Então, nesse problema aqui eu vou precisar fazer uma construção extra que não aparece na figura para facilitar na resolução dele, ok? E aí essa construção vai ser traçar a mediana do triângulo, uma das medianas do triângulo BDE, esse triângulo retângulo aqui, ó. Eu vou traçar exatamente a mediana relativa à hipotenusa dele. Então, olhando para o triângulo BDE, olhe para o triângulo BDE, eu vou traçar a mediana relativa à hipotenusa. Ora, então a mediana relativa à hipotenusa, ela vai fazer o quê? Ela vai partir lá do vértice B, o vértice do ângulo reto, e vai até o ponto médio do lado oposto. Eu vou chamar esse ponto médio aqui de M, certo? E vou construir a mediana. Só que essa construção eu vou deixar tracejada, certo? Já que ela não aparece na figura original, ok? Só que tem um grande detalhe, né? A gente sabe que a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa, ela vale metade da hipotenusa, ok? Qualquer mediana num triângulo, em qualquer triângulo, qualquer mediana divide o lado do triângulo em duas partes iguais, ok? Então o fato desse segmento tracejado ser uma mediana faz com que esse ponto M aqui, ele seja um ponto médio. E aí a distância de D até M é igual à distância de M até E. Isso acontece com qualquer mediana. Agora, quando eu tenho a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo, certo? Depois procurem se convencer disso. O comprimento dessa mediana relativa à hipotenusa é igual à metade da hipotenusa. Ora, a metade da hipotenusa, uma das metades, né? Eu estou representando por dois tracinhos. E aí, se eu sei que a mediana relativa à hipotenusa é metade da hipotenusa, então eu também posso representá-la por dois tracinhos. Então, esses três segmentos, o DM, o ME e o MB, no caso o MB aqui é a mediana relativa à hipotenusa, eles têm a mesma medida. Isso em particular acontece com a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo. Tá ok? Então a gente tem que esses três
segmentos assinalados aí, eles são iguais. Mas aí, voltando ao enunciado do problema, o que é que ele diz? Ele diz que as retas RS são paralelas e, além disso, ele diz que o segmento DE é exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo DBE, tá certo? Ele diz que o segmento DE, ele vale o dobro do segmento AB. Ora, se DE vale o dobro de AB, então isso significa dizer que AB é um segmento que pode ser marcado com 2 tracinhos também, porque o DE, ele diz que é o dobro de AB, certo? Só que no DE, aparece aqui 2 segmentos assinalados com 2 tracinhos. Aí, se DE todo é o dobro de AB, eu posso assinalar B com 2 tracinhos. Tá claro isso? Então, vamos adiante agora. Agora eu vou me concentrar em achar a medida do ângulo X, certo? Porque o que eu preciso para calcular o ângulo X, eu já fiz na figura, que é descobrir a igualdade entre esses segmentos. É você provar que esses segmentos que eu marquei com 2 tracinhos, eles são iguais, ok? Agora observe o seguinte, o fato de eu ter concluído, né, que esses segmentos são todos iguais, isso faz com que o triângulo ABM, olhe para o triângulo ABM, seja um triângulo isósceles, já que esses 2 lados eles têm a mesma medida. Ora, se o triângulo ABM é um triângulo isósceles com o lado AB igual ao lado BM, então o ângulo de vértice A, que é X, vai ser igual ao ângulo de vértice M. Então, se aqui é X, aqui vai ser X também, ok? E a justificativa é essa, é porque olhando para o triângulo ABM, o lado AB é igual ao lado BM. Então, o triângulo sendo isósceles, esses 2 ângulos aqui são iguais. Então, se esse já era X, esse aqui também vai ser igual a X. Ok? Agora, levando em conta o fato das retas R e S serem paralelas, se esse ângulo aqui embaixo é 18 graus, esse aqui também vai ser 18 graus. Por quê? Porque se R e S são 2 retas paralelas, esse segmento AE funciona como um segmento transversal, ok? Ou seja, a reta que contém AE é uma transversal às retas R e S. E como R e S são paralelas, aí eu teria que esse ângulo aqui embaixo de 18 graus, ele é alterno interno desse outro ângulo aqui. E nós sabemos que ângulos alternos internos, eles têm a mesma medida. Por isso que aqui é 18 graus. Tá claro? Agora observe, ó. Esse triângulo BME, o triângulo BME, ele também é um triângulo isósceles. O lado BM é igual ao lado ME. Ora, se ele é um triângulo isósceles, se esse ângulo aqui mede 18, o ângulo de vértice B também vai medir 18 graus, ok? Porque o triângulo aqui, ele é isósceles. Agora, ainda olhando para o triângulo BME, observe que o ângulo de medida X é o ângulo externo do ângulo interno de vértice M, né? E a gente sabe o quê? Uma consequência do fato da soma dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180, uma consequência é que se eu somar 2 ângulos internos, vai dar exatamente o externo do terceiro ângulo, tá certo? Então a soma do 18 com 18 vai dar o ângulo externo desse ângulo aqui, ó. Só que o ângulo externo desse ângulo é exatamente o X que está aqui no vértice M, tá ok? Então, olhando para o triângulo BME,
a soma de dois ângulos internos vai ser igual ao externo do terceiro ângulo. Então a conta é muito simples, né? Se eu pegar 18 graus e somar com 18 graus, que é a medida de dois ângulos internos do triângulo BME, isso vai dar igual ao ângulo externo do terceiro ângulo. Só que o ângulo externo do terceiro ângulo é exatamente o x. E você tem, é claro, a opção também de achar esse terceiro ângulo, né? E aí o x seria o que falta para 180, certo? Mas aí, continuando as contas aqui, a conclusão é que x é igual a 36 graus. Agora, se a gente tivesse optado por achar esse terceiro ângulo, né? Quanto ele seria? Ora, a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Eu já tenho 18 mais 18, que dá 36. Para 180, esse ângulo vai ser 154 graus. E aí, o x ele é exatamente o que falta para completar 180 graus. 154 para completar 180 graus, né? Falta então 36, como a gente achou aqui, ok? De uma forma ou de outra a gente ia chegar à mesma conclusão. Tá claro, pessoal? Então o problema está resolvido. O x que aparece lá na figura, tá? Como medida de um ângulo, ele mede 36 graus. Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.